Fala, capitalista! E aí, tudo bem com você? Uma pergunta que eu recebo bastante é a seguinte: Roxo, o que eu preciso estudar para dominar o mercado financeiro? É isso que eu vou responder para você nesse vídeo, então já deixa o seu like agora e assiste esse vídeo até o final. A sua iniciativa em dominar o mercado financeiro tem que ser dividida em três partes: a teoria, a técnica e a prática. Não adianta saber muita técnica e não entender a teoria. Assim como não adianta saber toda a prática e não entender nada da técnica. Por isso, meu primeiro conselho é: entenda a teoria do mercado. Você pode fazer isso, por exemplo, estudando grandes obras da literatura sobre investimento. Eu aprendi muito com livros como, por exemplo, O Investidor Inteligente, que é esse aqui, que é o livro do Benjamin Graham, professor do Warren Buffett, o livro de 1949. Aprendi muito também com o super Edward Thorp. O Edward Thorp foi um grande matemático, um cara que desenvolveu boa parte do ferramental que verdadeiramente funciona para medir risco, estatística, probabilidade e esse tipo de coisa no mercado financeiro. E é um livro muito divertido da vida dele, uma autobiografia. Também aprendi enormemente, chorei rios e rios, me diverti com o livro A Bola de Neve, que é a biografia do grande, do ultra, do super, do maior capitalista, do Warren Buffett. Esse livro ele é escrito pela Alice Schroeder, ele foi autorizado, o Buffett falou para sempre usar, entre duas versões da mesma história, sempre usar a menos lisonjeira. Isso aí é muito digno da parte dele, muito corajoso, mas parece depois que a família Buffett não ficou tão feliz assim com aquele monte de verdade que foi falado no livro. Vale a pena, você não entende capitalismo e investimento sem entender a trajetória de Warren Buffett. E você também precisa conhecer a obra do Nassim Nicholas Taleb. O Taleb é um filósofo, trader e assim por diante, bilionário, que escreveu a obra Incerto. A obra Incerto ela é a coletânea de 4 livros muito importantes do Taleb: Iludidos pelo Acaso, O Cisne Negro, todos eles são grandes obras-primas, A Cama de Proscuto, que não tem em português, só tem em inglês, e Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, que inclusive se tornou um livro pop e citado por todo mundo. Se você beber da fonte e entender a mente desses grandes pensadores sobre o investimento, você já vai estar na frente da grande maioria das pessoas. E aí uma pergunta que surge direto também é: ah, Roxo, você cursou economia, eu também preciso estudar economia para saber sobre mercado financeiro? Olha, o que eu acho é o seguinte: se você tiver tempo, você pode fazer um curso de economia, sim. Mas caso você não tenha tempo, você pode estudar um pouco só de economia e focar em outras coisas como aprender matemática ou quant. E o segundo conselho é: enquanto você compreende e estuda a parte teórica, você também tem que estudar e aprender toda a parte técnica, aquilo que eu chamo de techniquez, entender como funcionam as ferramentas do mercado financeiro e como usar. Por exemplo, no caso das opções, se você estudou a teoria da trava de alta em um livro, junto com isso você vai montar e simular a operação em alguma ferramenta. Você pode, por exemplo, usar o Opilab, como eu faço, para estudar a estratégia, analisar os parâmetros e acompanhar o book. Ó, e depois de tudo isso, imagina que canseira, vou ler tudo isso aqui, ó. Depois você acha? Não. E ao mesmo tempo você precisa executar. É muito chato aprender alguma coisa se você não tiver com a mão na massa. Então, enquanto você vai estudando a parte teórica, aprendendo a parte técnica, você tem que já estar praticando. A única maneira
de realmente dominar o mercado é praticar todos os dias. E na medida que você vai praticando, as dúvidas vêm aparecendo e fica muito mais divertido aprender a parte técnica e a teoria que vai fazer tudo fazer sentido. Então, uma parte do seu estudo necessariamente precisa ser a aplicação prática. Você precisa ter o skin in the game. Depois que você já estiver fazendo essas três coisas da maneira certa, da teoria à prática, você vai ter atingido o seu objetivo, que é dominar o mercado financeiro. De qualquer maneira, você vai sempre continuar tendo que aprender coisas novas, você vai se sentir ignorante o tempo todo, o mercado vai te enganar, mas você já vai ter o domínio e investir vai ser muito mais divertido do que sofrido. Olha, um outro conselho que eu te daria é o seguinte: estude matemática e filosofia. A matemática é importante para você entender a ideia e o significado por trás das fórmulas. E a filosofia também é fundamental porque estudar investimento é o maior desafio intelectual da modernidade. Você precisa aprender a controlar suas emoções e ter paciência para não perder o seu dinheiro. E você sabia que a minha professora do primeiro colegial disse que eu jamais conseguiria aprender matemática? É isso mesmo. Então, por mais que o desafio pareça muito grande, por mais que alguém diga que você não é capaz ou você mesmo não acredite nisso, é totalmente capaz. Não há nada que você não consiga aprender se você se dedicar pelo menos 15 minutos ou meia hora todos os dias. E aí, capitalista, qual dessas partes você ainda não domina? A teoria, a técnica ou a prática? Me conta aqui embaixo e também se inscreve no canal. Um grande abraço e tudo de bom!